A atriz de novela infantil acusa a SBT de abafar casos de pedofilia. Duda Wendling fez parte do elenco da novela Cúmplices de um Resgate, e deu detalhes sobre os supostos casos de pedofilia nos bastidores. A atriz Duda Wendling, que fez parte do elenco da novela Cúmplices de um Resgate, lançada pelo SBT em 2015, acusou a emissora de abafar supostos casos de pedofilia nos bastidores da trama. Ao podcast BarbaCast, a artista deu detalhes do ocorrido e citou o nome do preparador de elenco Beto Silveira, que morreu em 3 de maio deste ano, aos 70. De acordo com Duda, Beto Silveira e um produtor teriam sido presos após denúncias de pais e mães dos atores mirins. O corte da entrevista com o podcast, que vai ao ar na noite desta sexta-feira, 3/6, foi divulgado com exclusividade pela coluna Fábio Oliveira, do portal Em Off. Dentro do SBT, na época que eu trabalhava lá, tiveram 2 pedófilos. Um era o nosso preparador de elenco, para vocês terem uma ideia de como era o lugar. Ele morreu há 1 mês, estava passando por uma doença. Não lembro se era câncer, então não tenho 100% de certeza para falar. Ele já estava em prisão domiciliar e morreu tem 1 mês, afirmou ela. Ela ainda relatou um dos momentos em que o preparador de elenco teria cometido os abusos, um exercício da preparação de elenco, que eu mencionei que tinha que ficar de olhos fechados. Era o momento em que tinha mais relatos de que ele mexia com as crianças, tocava nas partes íntimas das crianças. Ele tinha uma academia de atores chamada Beto Silveira, que hoje não tem mais esse nome porque não vai manter um nome de um pedófilo. Várias pessoas começaram a denunciar e ele foi preso, disse a atriz, explicando ainda o momento que Silveira foi afastado da emissora após as denúncias de pedofilia. A gravação foi num sábado, ele estava lá. Na segunda-feira, ela, uma funcionária da emissora, fez uma reunião com todo mundo e falou que o Beto não estaria mais conosco e que ele não seria mais o nosso preparador de elenco. E aí todo mundo chorou, menos eu. Minha mãe até perguntou se estava tudo bem e eu disse que estava. 2 dias depois, uma amiga da minha mãe mandou o processo, pelo crime de pedofilia, para ela e perguntou se ele já tinha tentado alguma coisa comigo e por isso eu não chorei com a saída dele. E eu falei que não. Sobre o produtor, Duda afirmou que ele foi preso em flagrante e até tentou roubar um selinho dela. E tinha um pedófilo que acompanhava um ator e que foi preso em flagrante em casa, com 2 figurantes crianças da novela. Ele estava em chamada de vídeo com as 2 crianças, as mães entenderam, chamaram a polícia. A polícia foi lá, fez revista e achou roupas de crianças, afirmou ela. Ele tentou me dar um selinho, e eu liguei na hora para minha mãe. Na hora de se despedir, ele me roubou um selinho. Ela, mãe de Duda, ficou ligada e tentou não me deixar preocupada, porque ela estava no Rio e eu em São Paulo, contou ela. SBT abafou o caso. Duda Wendling alegou que o SBT trabalhou para abafar o caso, e disse que a emissora ameaçou a atriz de demissão da novela caso a mãe dela espalhasse o caso. A minha mãe foi até a psicóloga do SBT perguntar se era verdade os casos de pedofilia, e ela disse que não, e que se minha mãe ficasse espalhando e apavorando outros pais, eu iria ser mandado embora da novela. Obviamente, calei minha boca, disparou ela. Em nota enviada ao Metrópolis, a assessoria da emissora afirmou que as acusações são totalmente infundadas. O comunicado ainda diz que o SBT tomará medidas cabíveis contra a atriz. Leia a nota completa. O SBT tomou conhecimento hoje da entrevista da atriz mirim Duda Wendling e de sua mãe a um podcast, e vem esclarecer que as situações retratadas que, supostamente envolvem a emissora, são totalmente infundadas.
A emissora condena com severidade qualquer tipo de assédio e comportamento abusivo e mantém canais de denúncias voltados para seus colaboradores, e tomará as medidas cabíveis.